Bom dia, meus caros alunos da Escola Municipal Frei Alcoberto, tudo bom? Espero que tenham feito todas as atividades anteriores em relação à simplificação e equivalência de frações. Tivemos aulas de operação de frações, vocês viram como calcular a adição e subtração utilizando o mínimo múltiplo comum para calcular adição e subtração. E as outras operações foram multiplicação e divisão de frações. Agora, um assunto muito importante, continuando com o cronograma de assuntos para vocês do sexto ano, seria calcular porcentagem, que vocês já viram, né? Sem utilizar regra de 3, né? Sem utilizar regra de 3. Vocês já viram aí o que é porcentagem, né? Eu vi em conteúdo, vocês já tiveram aula de porcentagem com a professora Rose. Portanto, aqui eu só explicar como é que vocês fariam para calcular um valor percentual, né? Sem utilizar uma regra de 3. Existem outras técnicas, professor, sem utilizar a regra de 3? Sim, existem outras regras. E ela é importante porque isso fica na memória cognitiva e fica uma habilidade a mais para vocês calcularem mais rápido a porcentagem de valores quantitativos e qualitativos em relação a um valor absoluto, né? A gente sabe o que é porcentagem. Porcentagem ele é descrito matematicamente por esse sinal, ok? Ele é um valor representativo numérico de uma fração com um denominador. O que é isso, professor? Denominador. Ele sempre é divisível pelo valor 100, ok? Isso aí vocês viram questão de porcentagem. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês em relação a alimentos. Suponhamos que tenhamos 100 quantidades de alimentos. Vamos colocar aqui frutas, sem quantidade de frutas, ok? Então, o valor absoluto é 100. Teríamos 30 abacaxis, teríamos 20 laranjas, é, 40 morangos, e 10 goiabas. Então percebemos que o valor somatório total aqui quantitativamente 30 mais 20, 50, mais 40, 90, mais 10 goiabas, o valor total de frutas daria 100, ok? Professor, como é que eu faria para calcular o valor percentual de cada um em relação à quantidade de frutas? Por abacaxi, a gente pode representar por uma fração. Pegaremos o valor 30 e dividiríamos por uma fração, que é o denominador total de frutas, 100 frutas, 30 dividido uma fração de 100 avos. Laranja. Pegaríamos as 20 laranjas e também um denominador por 100, ok? Morango. 40 morangos dividido por 100. Uma fração. Então pode ser representado por um número fracionário, ok? Eu pegaria 10 goiabas e pelo valor total 100, ok? Faríamos a divisão fracionária, esses são números de fração. Iríamos encontrar números decimal, ok? Números decimal. 30 dividido por 100 daria 0,3. 20 dividido por 100, a fração aqui, daria 0,2. 40 dividido por 100 daria 0,4. 10 dividido por 100 seria 0,1. Então, teríamos números decimais
0,3 abacaxis, 0,2 laranjas, morango 0,4 e goiabas 0,1. Professor, como é que eu acharia o valor percentual? Aqui fica fácil, pessoal. Quando a gente tem um número decimal fracionado em relação ao valor total de quantidades, a gente só pegaria o 0,3 e deslocaríamos essa vírgula aqui do valor decimal, dois valores à direita. Mas, professor, eu não tenho um número. Mas aí, quando você não tem um número decimal, você acrescenta um zero, ok? Então, você pegaria essa vírgula, deslocaria dois números, ok? Então, ficaria 30. E acrescentaria aqui o porcento. Então, ficaria 30% de abacaxis em relação à quantidade de frutas. E também 0,2 laranjas. A gente acrescentaria um zero aqui, deslocaríamos duas casas para achar o valor percentual. Então, ficaria 20%, ok? 0,4, a mesma coisa também. Acrescentaríamos um zero, deslocaríamos a vírgula duas casas decimais à direita, ficaríamos com 40%. 40% de morangos. E goiaba também, 0,1, nós acrescentaríamos um zero à direita e deslocaríamos a vírgula duas casas decimais, ficaria 10% de laranjas. Então eu espero que vocês tenham entendido aí que a gente pode pegar um número percentual, um número quantitativo inteiro, ok? Transformar numa fração em relação ao valor absoluto. Poderia ser outro valor diferente de 100, eu peguei 100 como base, mas poderia ser 200. Iria dar um número decimal, ok? Então, se eu tivesse pegado 200, 30 em 200, eu faria a divisão fracionária, encontraria um valor decimal, certo? Geralmente esse valor sempre é abaixo de 1, entre 0 e 1. Por isso vai ficar 0, algum valor, 0,3, 0,4. E para transformar para percentual um valor percentual, nós deslocaríamos a vírgula duas casas à direita, ok? Se não tiver, como no caso aqui, a gente complementa por zeros à direita para achar o valor percentual. Então teríamos 30% de abacaxi, laranjas 20%, morangos 40% que